passo a passo de como fazer a preparação da superfície para receber o selador acrílico. Vídeo top, fica nele que você vai aprender muito. Bom, é claro que antes de tudo isso, precisamos fazer o quê? Uma boa proteção do piso, das esquadrias, do balcão, da churrasqueira, da porta de madeira, ou seja, fazer uma proteção total do ambiente antes de iniciar a pintura. Beleza? Ferramentas necessárias. Um rolo de lã alta, é um rolo aí de 25 mm de altura. Por que um rolo de lã alta? Porque o rolo de lã baixa ele não dá tanta distribuição assim do produto sobre o reboco. Então por isso que eu prefiro aí o rolo de lã alta. Além disso, esse reboco ele está muito poroso e com os relevos aí meio avantajados. Então por isso que eu optei por um rolo de lã alta de 25 mm. Também vou estar utilizando aqui um suporte quadrado, esse suporte de lixa. Esse suporte de lixa ele facilita muito aí na hora de dar uma quebrada de lixa sobre o reboco. Você pode estar colocando aqui uma lixa de ferro de grana 80 a 120. Mas por que a lixa de ferro? Porque a lixa de ferro ela é de tecido, ou seja, ela é bem mais resistente, aguenta mais aí no lixamento do reboco, ok? Pode utilizar lixa de papel? Pode, mas a durabilidade dela aí é inferior do que a lixa ferro, beleza? Vou estar utilizando também a espátula e também aí um cabo extensor para poder fazer aí o manuseio com a espátula sobre o reboco e também aí com um suporte de lixa. Além da boa raspagem do reboco, é necessário você fazer aí um bom lixamento, ou seja, dá uma quebrada boa de lixa, tá bom? Não deixa nenhum lugar sem você lixar. Sendo assim, você retira aí todas as partículas soltas aí do reboco e evitando aí um futuro desemplacamento por falta de lixamento, ok? Então capricha no lixamento, seja no teto, seja na parede, seja perto do rodapé. Tanto a raspagem bem feita e o lixamento faz parte aí desse processo aí de uma boa preparação da superfície, beleza? Então vamos preparar aí o selador acrílico. Eu sempre utilizo um misturador profissional para fazer aí a homogeneização do produto, porque fica 100% aí homogeneizado, fica 100% aí misturado. Ou seja, fica bem mais fácil aí fazer a aplicação sobre o reboco. Eu utilizo em média aí 250 a 350 ml por baldes na mistura, ok? Então fica a dica aí, se você for usar o selador acrílico, não costume usar ele muito concentrado, muito puro. Então coloque aí em média de 350 a 400 ml aí de água, que ele vai ficar show de bola para você aplicar aí sobre a superfície. Qual que é a função do selador acrílico? É basicamente aí criar uma película sobre o reboco, porque o reboco ele é muito poroso, né? Ele tem uma alta absorção do produto, ou seja, se eu aplicasse tinta direto, ele ia absorver muito. Se eu aplicasse massa corrida direto, eu ia ter aí um rendimento menor, tá? Então a função do selador acrílico é diminuir essa absorção, ou seja, ele cria uma película, ele fecha os poros do reboco, sendo assim você tem maior rendimento da tinta sobre a parede, da massa corrida sobre a parede. Então essa é a função do selador acrílico, fechar os poros e basicamente aí dar um maior rendimento dos outros produtos que será aplicado na superfície, tá? O selador acrílico ele só tem uma função, essa é de aplicar sobre o reboco e ainda com a cura de 28 a 30 dias, tá? Ele não serve para mais nada. Então bora para a aplicação. Repare que é uma aplicação comum, né? Você vai esticar aí o rolo normalmente como se estivesse aí fazendo uma pintura de uma parede, mas lembre-se, o selador acrílico não tem necessidade de aplicar mais de uma demão, tá? A maioria dos fabricantes vem com essa mensagem na lata, ou seja, com a descrição na embalagem. Apenas uma demão, se necessário, uma segunda demão. Mas é muito difícil, é aquilo que eu sempre falei, não coloque muita água, porque você colocando muita água vai sumir até a cor do selador acrílico. O selador acrílico ele tem que ficar na parede ali com uma aparência branca, né? Com a cor branca. E não tem necessidade de uma segunda demão, tá? Vocês devem estar se perguntando, né? Ué, mas o Paulo passou o selador acrílico na garagem toda, na fachada da casa, mas ficou uma parede sem aplicar. Eu vou explicar por que eu não passei o selador acrílico. Essa parede é uma parede de repintura, tá? Ela foi pintada aí há uns 2, 3 anos atrás e foi eu mesmo quem pintei, tá? Ou seja,
O pedreiro veio aqui, fez a garagem, respingou cimento sobre ela, eu fiz um bom lixamento, uma boa raspagem aí com uma espátula, mas é necessário aplicar fundo preparador de paredes. Uma vez a parede pintada, uma vez uma casa pintada, já não utiliza mais selador acrílico, tá? Sobre repintura, é recomendado fundo preparador de paredes. Por quê? O fundo preparador de paredes ele é indicado para gesso, né? O drywall, para paredes desagregadas, para repintura. O que é uma parede desagregada? Aquela parede que já foi pintada, mas está toda descascando, né? Então ele tem essa função de aglutinar as partículas soltas, né? Nesse caso eu estou usando o fundo preparador de paredes somente na parede já pintada, né? Como eu falei, uma vez pintada não se utiliza mais selador acrílico, e sim fundo preparador de paredes, beleza? E então, gostaram do vídeo? Dá um joinha, curte, compartilha, comente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aqui o seu comentário. Eu te espero você no próximo vídeo, beleza? Valeu!